confesso nunca ter ficado tanto tempo dentro de um barco na Amazônia, né? Já viajei muitas vezes pela Amazônia, mas viagens mais curtas, de 3 dias no máximo. Isso me faz assim imaginar esses tempos do passado, quando a navegação era tão difícil, tempos em que ainda o Nhengatu era falado em todas as partes, né? E então tudo isso é um aprendizado assim muito grande. Ter contato assim com a vida amazônica no presente foi algo muito enriquecedor. Eu me surpreendi com algumas comunidades, com o empenho, com o zelo e o entusiasmo que elas demonstram, né, com relação ao Nhengatu. Maataquaquendauareira, qual que é o nome desta comunidade? É realmente um grande entusiasmo em recuperar essa língua, em aprender os fundamentos dela. Principalmente as crianças demonstraram muita alegria, né, em conhecer os rudimentos da língua. Isso me deixou muito feliz, muito satisfeito. Já sabem aquela Xibé Puranga, Purangaretana Yaputari Muiriara? Aí, pobres sertanejos não falavam Nhengatu. Eles não falavam, eles falavam só português. E eles vieram do sertão aos milhares, assim, gente de outras terras. E foi aí no ano de 1877, justamente durante a seca dos 2 setes, que o Nhengatu deixou de ser a língua dominante na Amazônia. As comunidades, então, têm lentamente tomado consciência da importância desse resgate cultural. Elas vão lentamente percebendo que esse resgate vai fortalecer a própria condição de ribeirinhos deles, impedindo, inclusive, que tudo isto se transforme, né, em campos de soja, né, em que tudo isso se transforme em fazendas de gado. Isso tudo é uma forma de fortalecimento da identidade ribeirinha. O Nhengatu é um desenvolvimento histórico, seria a terceira fase de desenvolvimento histórico do Tupi antigo. O Tupi antigo é a língua falada no século XVI. É o tempo mais recuado que nós temos, né, do qual temos informações dessa língua que foi falada na costa do Brasil. E por ser falada em toda a costa, foi aprendida pelos colonizadores. Tornou-se uma língua de comunicação entre os colonizadores e os índios. O português precisou aprender essa língua para dominar o território brasileiro. O rio das Amazonas era o rio Pará. É o Pará. Pará quer dizer grande rio. Era o nome que os índios davam para o rio das Amazonas, o rio Amazonas. Aí quando começou a interiorização da colonização brasileira, foi essa língua que serviu de base para a penetração no interior, a penetração no sertão. E aí ela foi sofrendo transformações. Ela foi sofrendo transformações no norte e no sul. Na Amazônia foi se transformando lentamente numa língua geral. Uma língua geral é uma língua supraétnica. Ela não é uma língua de uma comunidade indígena em particular, mas uma língua de diferentes etnias que se comunicam nela.
Mesmo que mantenham a sua língua étnica, na hora de se comunicarem, eles usam a língua geral. E essa língua, a base dela foi o tupi antigo, né? Que foi então entrando, acompanhando as missões jesuíticas, as missões franciscanas, que subiam o rio das Amazonas e iam se espraiando pela região amazônica. No século XIX, o século XVIII é um século que a língua geral dominou assim a Amazônia, grande parte dela, né? E o XIX já começa a refluir. A língua começa a refluir, começa a diminuir o seu domínio na região. Com a cabanagem, depois com o avanço das navegações, da navegação a vapor, os navios a vapor começam a chegar aos confins da floresta, aos confins da Amazônia, e finalmente o que vai acabar mesmo com o domínio do Nhengatu na Amazônia, o ciclo da borracha, a exploração da borracha, que vai começar em 1860 e vai durar uns 50 anos mais ou menos, né? Foi o apogeu econômico da Amazônia. Aqueles anos então trouxeram milhares de nordestinos. Só no ano de 77, naqueles anos lá, vieram 500 mil cearenses, 500 mil nordestinos para a Amazônia. O que significa isso, né? Significou uma mudança gigantesca na configuração linguística da região, né? E o português, então, tornou-se a língua dominante na Amazônia naquele ano. Nhengatu. A palavra Nhengatu começa a ser usada, né, o termo Nhengatu, nos anos 1850, mais ou menos. Era língua geral, assim como até hoje se pode chamar a língua de língua geral, né? Língua geral da Amazônia. Língua geral. Mas o nome que ela recebe no século XIX é Nhengatu, a língua boa. A língua boa em oposição à língua ruim. A língua ruim é a língua étnica, que pouca gente fala. E a língua boa é a língua que todos falam, todos entendem. A Nhengatu, né? É uma língua de uma importância histórica imensa, né? Nhengatu. Das línguas indígenas vivas ainda faladas, é a língua de maior importância histórica. Porque falada desde os tempos coloniais. E ela vai nos pôr em contato com as raízes do Brasil, com o passado do Brasil. E depois a própria penetração que ela teve na língua portuguesa, né? Então, estudar essa língua, resgatá-la em algumas partes da região, é uma tarefa muito importante. Tem uma grande importância para a formação da consciência brasileira. Porque nós sabemos que no mundo de hoje, a última trincheira da identidade é a cultura, né? Olha que coisa linda! Minha paixão é o Brasil, porque o Brasil é um país muito, muito diverso, um país de uma rica cultura, né? Um dos países que tem maior diversidade cultural do mundo, sendo que só no Brasil ainda se falam 170 línguas indígenas. Essas diferenças culturais que vão dar a beleza à humanidade, assim como a floresta é bela pela diversidade de espécies que tem, né? Quanto mais espécies ela tiver, quanto maior a biodiversidade, maior é a sua riqueza genética, né? E a humanidade, o que confere beleza à humanidade é a diversidade das culturas, né? As filhas da floresta te louvamos ao Senhor.